Paz de Deus, meus irmãos. Eu ouvindo que há muitos homens de Deus que têm os olhos que vê as coisas com olhos de espírito, com a mente de Cristo. O Toninho já ouviu essa obra, muitos já ouviram, mas eu lembrei de uma obra que Deus fez comigo. Eu nasci, meus pais já eram crentes, e com 10 anos de idade fui perdendo o encanto de congregar no culto de jovem, e conheci o esporte, o futebol pela escola, e enfim, fui jogar futebol na Argentina, no Uruguai, fui bicampeão sul-americano e vim fazer um teste no Corinthians em São Paulo. Passei no primeiro peneirão, no segundo peneirão, no terceiro peneirão era domingo, tinha jogo oficial, ficou para segunda. E como meu pai, logo que Deus chamou ele, Deus levantou ele para a obra da piedade, para diácono. Quando ele veio na primeira assembleia aqui em São Paulo, ele voltou para nossa cidade em Uruguaiana dizendo que o Brás era uma igreja muito linda. E lá na época a igreja era de madeira, tinha máximo 40 irmãos. E ele maravilhado com a obra de Deus e com o trabalho da obra de Deus. Ele falou: quando eu acordei, meu sapato estava engraxado e do lado tinha um sapato novo e tinha um terno novo, e eu com meu terninho surrado. E ele encantado com o amor de obra de Deus na assembleia, na época de assembleia, né? E levou umas fotos para nós. E nós era pequeno, vimos aquelas fotos e eu no meu coração coloquei: bom, mesmo que eu não seja crente, mas o dia que eu for em São Paulo eu preciso conhecer a igreja do Brás. E eu tava jogando futebol em São Paulo, domingo era jogo oficial, não tinha nada para fazer, fui conhecer o Brás, era batismo. E naquele dia Deus falava com um jogador de futebol que não era da cidade, que vinha de longe, que vinha de um lar pobre, mas que Deus queria a mocidade dele, não o dinheiro, nem o sucesso, nem a fama, mas queria a mocidade daquele jogador de futebol para servi-lo. E Deus me chamou na graça. Voltei servindo a Deus. Uruguaiana reunião da mocidade uma vez por ano. Difícil a obra de Deus no Rio Grande do Sul, é bastante difícil. Só quem morou ou mora lá sabe o quão difícil é servir a Deus no Rio Grande do Sul. E meus familiares não são crentes, minha família não entendeu por que alguém com uma carreira tão promissora não ficou jogando futebol. Enfim, as lutas, prova começou a vir, eu comecei a enfraquecer, comecei a jogar de futebol novamente, já batizado. E aí minha família, os irmãos na congregação, a mãe da piedade, o pai diácono, cidade pequena, julgava muito por conta eu estava jogando futebol depois de batizado. E muitos por amor, porque viram nós crescer e se achavam um pouco de pai também. E no intuito do amor, às vezes ultrapassavam e me machucavam, batiam. As irmãs, quando viam na beira do alambrado, falavam: a minha mãe, Deus se usava dela, hoje ela já dorme no Senhor. Tinha um dom de profecia muito bonito, um dom de cura, uma serva de Deus que nos ensinou muito. E então os irmãos falavam: sua mãe tem um dom tão bonito, seu pai diácono, sua mãe da piedade, você é vergonha da sua casa. Aí daquele que vem um escândalo pela obra de Deus. E aquilo foi me deixando de uma maneira tão angustiante, que um dia eu, desempregado, meu pai jardineiro, trabalhava com fazendeiros, estava na fazenda ganhando o pão de cada dia. Eu peguei uma moto emprestada, fui na fazenda, falei: hoje eu vou falar primeiro com meu pai, depois eu falo com a mãe, porque a mãe sempre é mais difícil de enfrentar. Mas primeiro eu vou falar com meu pai, que eu não... foi um engano eu ter batizado, uma perca de tempo, porque eu não conseguiria ser crente igual ele e a mãe era. E além de não ter dom nenhum, porque na época eu não era músico, não era selado com a promessa, não orava, eu só congregava. E o adversário entrou de uma forma na minha mente, falou: você não faz nada e ainda o pouco que faz é escandalizar a obra e envergonhar teu pai e tua mãe. Por que você não para de congregar e larga logo essa coisa de servir a Deus? Não vai dar pra você. Você não tem característica de crente, você não parece crente, anda sem camisa, jogando futebol sem camisa. Isso é vergonha da tua casa. Aí eu cheguei com meu pai estava roçando com uma enxada, e eu vi aquele homem de longe com um chapéu de palha no sol. Ardeu meu coração. Que dor ter que falar para o meu melhor amigo depois de Deus que eu não conseguiria mais servir a Deus, porque eu era muito pequeno e muito fraco. E não tive coragem de falar, saudei ele com o ósculo. Ele perguntou o que eu vim fazer, eu falei para ele que eu estava sem fazer nada na cidade e vim ver o que ele estava fazendo na fazenda. E vim ajudar ele, ele me deu uma enxada, passamos o dia inteiro calado, almoçamos calado, e eu não tinha coragem de falar pro meu pai que eu não ia mais ser crente, porque eu sabia que eu ia magoá-lo muito.
E eu sempre tive um carinho muito grande por ele, uma amizade muito aberta com os meus pais. Sempre conversamos, dialogamos de tudo. E nos trataram sempre com muito amor, e pelo cabo daquela enxada, aquele homem fez de tudo para me dar educação. E eu sabia que isso magoaria meu pai, então eu falava comigo: Senhor, como pode? Tu se usa tanto do meu pai, um homem de revelação. Será que ele não está vendo que o filho está fraco e não quer mais congregar, não quer mais ser crente? Mas no final do dia ele me deu um chimarrão, falou assim: pai, que eu gostaria de te dar dinheiro, sabe que você está sofrendo com o desemprego, que teus amigos têm tênis novo, teus amigos têm roupa nova, você usa roupas já velhas porque você está sem dinheiro e largou o futebol, não está ganhando mais para jogar. E o pai gostaria de te ajudar mais, mas o pai não tem, filho, quanto para trazer o sustento para casa. Eu falei: mas eu não estou pedindo, pai. Ele falou: mas eu sei da tua necessidade. Então toma um chimarrão com o pai. E ele foi me deu um chimarrão. E enquanto ele me dava aquele chimarrão, ele falava para mim: filho, você reparou em tudo que nós fizemos hoje aqui na fazenda? Não foi só nós, porque parece que teve um exército de anjos cortando grama conosco. O serviço rendeu, filho, porque com tudo, com o Senhor fica mais fácil. Tudo com o Senhor rende. Esta viagem. E eu tô feliz por isso. Você consegue ver, filho, aquele bem-te-vi sentado na árvore cantando? Eu falei: vejo, pai. Você sabe o que ele fala? Você tá vendo que ele tá cantando lá para o pôr do sol, onde o sol tá se pondo? Falei: tô vendo, mas não sei o que ele tá falando não. Falou: esse bem-te-vi fala as seguintes palavras, filho: Senhor, graças eu te dou por mais um dia, os raios do sol que tu criou, ter esquentado meu ninho junto dos meus pintainhos da fêmea. E a hora que eu tive fome, não faltou bichinho, inseto para mim comer e trazer para meus pintainhos. Na hora que eu tive sede, teve rios, teve riachos, eu pude escolher aonde beber a água pura. Na hora em que o sol estava muito forte, eu escolhi uma árvore sombrosa para descansar. Bem te vi que vale a pena glorificar o teu nome. Bem te vi que vale a pena te servir. Mas um dia foi embora o gavião, não pegou eu, não pegou meus pintainhos, e eu digo: bem te vi que vale a pena te servir. E eu fiquei maravilhado com o que Deus dava com meu pai, e ele falou: a mesma coisa é o bem te vi, a mesma coisa é o João de Barro, a mesma coisa é aqueles pintinhos que estão pastando ali do lado junto com a galinha, a mesma coisa é a mamãe pato, a mesma coisa é os cordeiros em volta da ovelha. E todo mundo, filho, tá feliz porque Deus é misericórdia. E eu falei: que bonito, pai. Ele falou: agora você consegue ver um pássaro com as asas abertas lá em cima? Vejo. Aquilo lá é um gavião. Ele é uma ave de rapina, ele vive de pegar os pássaros mais fracos, mais pequenos. E ele tá escolhendo alguém para pegar, filho. Tá escolhendo alguém porque daqui um pouquinho o sol se põe e ele vai fazer a sua última refeição, então ele tá escolhendo alguém para pegar. E nisso, meu irmão, eu falei assim: e agora? O que vai ser desses pintinhos, dos passarinhos? Ele falou: calma, filho. A natureza também cria seus mecanismos de defesa. Daqui um pouquinho alguém vai ver o gavião no ar e vai cantar um canto diferente, você vai ver a correria que vai ficar aqui no campo. Irmãos, eu não sei quem avisou, se foi o João de Barro, o bem-te-vi ou o Sabiá. Mas eu sei de uma coisa, meus irmãos. Quando um dos pássaros cantou, a galinha na hora abriu as asas, os passarinhos foram para debaixo e todo mundo se escondeu para as árvores copadas e ficou um silêncio no campo. Os cordeiros foram para perto das ovelhas e eu fiquei maravilhado com aquele espetáculo da natureza. Meu pai falou: eu sei que você está maravilhado porque você vive na cidade, mas eu que vivo no campo e presto atenção em tudo que o nosso Deus criou, eu vejo esse espetáculo no amanhecer e vejo esse espetáculo no anoitecer, no entardecer, porque a toda hora o Senhor dá um espetáculo para nós. E aí, nesse espetáculo da natureza, ele falou para mim: agora você consegue ver alguém voando com liberdade diante da ameaça de um gavião? Eu falei: não. Ele falou: se você prestar atenção lá naquela flor, existe alguém trabalhando e cumprindo sua missão em paz. Eu vi um beija-flor, e aí eu falei: pai, mas por que ele não corre? Ele falou: olha, filho, o beija-flor pode ser pequenininho, ele pode não ter um canto bonito, mas ele vive do que está dentro daquelas flores. Aquilo lá é uma aguinha doce, e essa aguinha doce é o que dá sustentação para o beija-flor ser o pássaro mais rápido do mundo. O açúcar de dentro da flor dá energia para ele bater as asas. Só que ao mesmo tempo, filho, quando um beija-flor estiver ameaçado, principalmente por um gavião, ele enfrenta o gavião
e joga aquela aguinha doce no olho do gavião. E aquela água doce pro gavião é um ácido e deixa cego o olho do gavião. Então o gavião aprendeu que o beija-flor ele pode até ser pequeno, mas o que está dentro dele é muito poderoso. Sabe, filho, hoje quando você estava vindo de moto para cá, eu perguntei: quem vem de moto lá, Senhor? E o Senhor falou no meu coração: é teu filho. Vem cansado, se achando pequeno, vem numa guerra espiritual muito grande e quer te falar que ele quer parar na graça. E eu fiquei aflito, falei: Senhor, o que eu falo pro meu filho? E Deus falou assim: não fala nada, fica em silêncio, até o final do dia eu vou te dar ciência para pregar sobre a alma do teu filho. Filho, a resposta de Deus já chegou. Ainda que tu não toque, tu não cante, ainda que tu não seja selado com a promessa, ainda que tu não peça hino, ainda que tu só vai dentro da congregação, a congregação é uma flor. Dentro dela existe uma água chamada Palavra de Deus. Ela é mais doce do que o mel. É o alimento essencial para te dar energia para você combater o bom combate e ser rápido a fugir do nosso adversário. Por isso, filho, fica dentro da flor. Ainda que tu não toque, ainda que tu sente no último banco, deixa o povo falar, mas todas as vezes que tu entrar dentro da flor, a água da palavra há de alimentar a tua alma. E o gavião, que é o nosso adversário que te espera lá fora, ele há de te reconhecer que você pode ser pequeno, você pode ser fraco, mas o teu direito de entrar na glória de Deus e a tua vontade de ganhar o reino dos céus é maior. Glória que sair da tua boca é suficiente para que o adversário fale. Ele é pequeno, mas o que está dentro dele é poderoso e eu não consigo matar. Naquela hora Deus tomou meu pai numa linguagem japonesa muito bonita, me deu um abraço, botou a mão na minha cabeça e mandou a vontade de parar e ir embora pro inferno em nome do Senhor Jesus. E pregou coisas que já cumpriram na minha vida. O diabo quer te matar, mas tu vai casar, tu vai ter filhos, para a honra e glória do meu nome. Tu vai viajar, tu vai me servir, porque o Senhor anunciou para mim, e o Deus que anunciou para mim no meu coração não é um Deus mentiroso. Ele há de cumprir tudo que Ele está me dando aqui na boca. E muitas dessas coisas já cumpriu na minha vida e eu estou glorificando o nome de Deus. E sentiria repartir com os irmãos essa obra que eu guardo com muito carinho dentro da minha alma. Deus que abençoe a todos, meus irmãos, e perdoa o tempo de áudio.